condição de embaixador, Deus manda te dizer: meu filho, eu estou atento ao que estás passando. Bem sei que sentes incapaz, cercado de limitações. Não pode resolver sozinhos os problemas teus. A noite só te faz sentir espanto e solidão, e o tempo de chorar baixinho pra ninguém te ouvir. O sono há muito já se foi, com tantos pensamentos maus. Mas saibas que eu também não durmo e velo por ti. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nessa aflição. Eu acho o meio do impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo o céu em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. A noite só te faz sentir espanto e solidão, e o tempo de chorar baixinho pra ninguém te ouvir. O sono há muito já se foi, com tantos pensamentos maus. Mas saibas que eu também não durmo e velo por ti. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nessa aflição. Eu acho o meio do impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo o céu em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nessa aflição. Eu acho o meio do impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo o céu em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. Bom dia com Jesus. Amém. Pois bem, como nós pedimos oração aqui e agradecemos a Deus, irmão Vitório, graças a Deus, está já hoje no nosso meio, recebeu alta, né? E está com a recomendação médica aí mesmo. Cadê o papel? Ah, está com a mão. Eu queria ler aqui para a igreja. Agora, também, a gente não tem tempo, deixa passar, e como disse, tem que fazer um caminhão, uma carreta de agradecimentos, e sempre fica para trás, né? Essa junta de diáconos, esses diáconos, como eles trabalham aí no encontro. É uma perfeição, foi tudo perfeito. Uma irmã me escreveu sobre aquela nota que eu dei 2 vezes aí, de irmãos se assentando no lugar dos pastores.
Então ela sentiu pelos diáconos, como se eu estivesse dando uma nota repreendendo os diáconos. Mas não é assim, irmão. Eu estava dando força para os diáconos, porque se eu fosse um membro, estivesse sentado aí naquela hora, eu levantaria depressa. Compreende? Eu levantaria depressa. Assim, meu Deus, eu pus os diáconos em dificuldade. Não é verdade, irmão? Então eu tenho que jogar em cima de quem tem estrutura. É por isso que muitas vezes as pessoas que os de fora não entendem. Porque a gente tem que jogar em cima de quem tem estrutura, ministério para aquilo, né? Fica parecendo que a gente está contra, dando uma nota, repreendendo os diáconos, mas não foi. Você pode notar isso, que não foi, porque se a senhora estivesse aqui no lugar de pastor, naquela hora a senhora teria levantado depressa. Mesmo a menina podia entender. Falou, sentei no lugar dos pastores. Não? E além disso também os pastores trazem os seus familiares, como suas esposas e filhos, tudo bem, não é? Então é uma época que tem que se sacrificar por eles, considerando a nossa falta de cômodo, de espaço. Porque na verdade nós como igreja precisávamos apenas de mais o quê? Mais duas filas dessa de banco, não é? Chegar, empurrar para lá um pouco assim. Então, é uma questão até de sabedoria. Você vê, se eu falo com os diáconos desperceberam e deixaram o pessoal sentar no lugar dos pastores. Você raciocinou agora? Quer dizer, se você estivesse no lugar dos pastores, você sairia depressa, não sairia? Não é verdade? Eu estava falando, na verdade, era com quem havia se sentado, não era com os diáconos. Mas, de todos os modos, serve também para um maior aperfeiçoamento nos próximos encontros. Mas aqui está o atestado a respeito do irmão Vitório. Ateste que o senhor Vitório Oliveira encontra-se... isso aqui é só o doutor Veras para entender. Internado desde tal. Não tem condições de exercer atividades físicas forçadas, nem de falar em público por 60 dias. Doutor, assinou, não. Nem de falar em público por 60 dias. Eu estava dizendo que tem que ter noção da gravidade do problema que houve. Mas isso eu vinha sentindo há muito tempo. É isso mesmo. É isso que acontece com outros. Então o pessoal lá precisa do irmão, não é só por 60 dias, né? Eu acho que deve obedecer o médico. Se eu fosse o irmão, ficaria conosco aqui. Eu dou uma nota no rádio amanhã. Né, irmão, vocês cuidam aí do barraco, irmão Vitório. Fala para a professora fechar o colégio, as aulas, até os meninos dele chegar. As crianças dele chegar. Para não atrasar, entrar de greve. Fica bom assim. Tá bom. E se caso ele tiver que fazer alguma coisa com algum colega, esse colega tem que ficar sentado, quietinho no banco. Não pode fazer força. Tá bem. Bom, meus irmãos, ainda é sobre aniversário. Tem um negócio aqui sobre aniversário. Não, aniversário é o seguinte. As pessoas que têm traumas complexos não gostam de aniversário, não gostam de cartãozinho de aniversário, não gostam de presente, não gostam de telefonema, não gostam de parabéns, não gostam de oração só no dia de aniversário, nem de oração. Ninguém deve tocar naquilo, se é que respeitam aquela pessoa. Os que não respeitam, então invadem o sinal, rompem tudo, né? Não respeita mesmo. Mas quem respeita não toca naquilo de jeito nenhum, não dá presente, nem ora naquele dia. Ora todos os dias, 364 dias por ele, naquele dia não ora. Nem lembra, esquece. É assim que é aniversário. Esse é o melhor aniversário. Olha,
isso é uma ignorância, uma estupidez, mas é trauma de criança, então não se tira assim, deve ser respeitado. E a pessoa agradece aquele que respeita e fica aborrecido com o que não respeita. Quem respeita a pessoa não toca naquilo. Agora, quem não respeita, já não respeita mesmo. Deus abençoe. Pastor Esaú foi ou não salvo? Meu Jesus, agora como é que eu vou dizer? Vou botar a pedra de Urim e Tumim aqui para ver se... Porque Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Eu ainda não entendi essa escritura. Olha, isso não é coisa que vai pesar na sua salvação. Então vamos deixar. Porque esse aqui é a salvação de Esaú. Mas está certo que um conhecimento a mais não faz mal. Esaú chega até a representar o sistema mundial de igrejas. Como tipo, preste bem atenção, o que me vem, assim diz Joaquim Gonçalves, como tipo, o tipo ali, então como tipo não foi salvo. Como pessoa às vezes está salva. Agora, o tipo, como tipo, eu não sei se dá para entender. Dá para entender? Quem entendeu? Os ministros entenderam? O tipo lá, então, não tem salvação para ele. Agora, como pessoa, a sua alma mesmo, porque ele foi tomado como um ator no Novo Testamento, para desempenhar aquele papel. Você vê um filme aí, às vezes o bandido, aquele mal terrível mesmo, que você dá vontade que ele morra, vai ver na vida real, é uma pessoa meiga, dócil, boa, melhor do que o bom lá do filme, do que o artista. Mas é porque ele está desempenhando aquele papel. O profeta diz que são atores de Deus. No filme ele é condenado, ele é aborrecido. Tanto que os defensores, porque o irmão Breno é contra a pena de morte. Nós somos contra a caça e a pesca irresponsável, predatória, não é? Mas o que há no mundo aí é um espírito ecológico, hipócrita, mentiroso, conveniente, que age por conveniências, que enriquece a grupos. É dinheiro, é hipocrisia. Você vê, há países como os Estados Unidos, na Europa, que caçando programadamente, as espécies vão aumentando ao invés de diminuir. O próprio elefante, onde a caça do elefante é programada, aumenta. Onde ela é proibida, está sendo extinto. Então, veja, é hipocrisia ou não é? Agora, saem os ecologistas, entre aspas, a depedrarem laboratório de pesquisa porque tem macaco preso lá, rato preso para a experiência. Hipócritas. Porque fazem casaco de pele de sistema criatório que não é predatório. Então eles condenam hipocritamente, é um espírito. Isso é para ensinar o que é espírito da coisa. Você olha assim, tá bonito, é certo, matar o bichinho, né? Então deveria também não matar a galinha. Não deve matar a vaca, não, é um animal mais dócil. Então os indianos estão certos. Não deveria matar gado, hein? Mas se outro é selvagem, é silvestre, então, é o sistema recreatório da mesma forma. Faz aumentar. Né? Então é espírito. É espírito. Então eles estão representando apenas. Na verdade, eles não são aquilo. É questão de espírito. Nenhum cristão é ecologista por esse espírito aí do mundo. Preserva a natureza de uma forma real, verdadeira, completamente diferente. Então, veja, para exemplificar, aquele bandido terrível lá, mas para completar o pensamento do espírito. Então, esse que está contra a pena de morte,
por espírito, espírito, né? Na hora que ele está vendo um filme, que o camarada é violentador, mata moças, e violenta e coisa e tal, então ele está torcendo lá para o outro, o detetive, acertar a bala nele. A hora que ele está agarrando a moça lá, que a moça passa a mão numa faca, ele fica torcendo, mata ele, mata ele. Ué, mas você não é contra a pena de morte? Por que isso? Mas a gente tem que discernir espírito. Agora, só Deus, o profeta diz, realmente a Bíblia diz que Deus aborreceu Esaú, pelo papel que ele representava. Eu não posso julgar a alma dele, só o profeta, porque depois que o Mombrana chegou, a gente já viu tanta coisa, Saul salvo, né? Perseguiu tanto a Davi, e por fim ele esclareceu tanto aquilo de uma maneira tão boa, que a gente pega e Lutero disse, olha, 3 coisas eu vou estranhar, vou me admirar muito. Primeiro, de me encontrar lá. Segunda, de encontrar pessoas que eu pensava que não iam para lá. Terceira, de não encontrar pessoas que eu esperava, tinha certeza que iam para lá, o céu, né? Por isso que nós devemos viver em temor. Quer dizer, a pergunta, ela estende e dá uma mensagem para a hora, né? Então, eu não me lembro, vocês se lembram aí que o irmão Breno fala mais objetivamente sobre Esaú? Lembra? Hã? Ah, é? 1 Samuel? 28, nós não podemos perguntar, tentar responder todas as perguntas de caráter subentendidos na Bíblia, porque isso leva a um corredor sem fim, sabe? 19. E o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel, o Senhor entregará na mão dos filisteus. Inclusive está marcado aqui, tá? Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. É Saul. Se referindo a Saul. O outro é Esaú, o irmão de Jacó. Bom, às vezes há escolas que dão maratona bíblica para aprenderem curiosidades da Bíblia, não é? Agora, se eu coloco uma quantia de dinheiro, veja, já é questão mais direta à vida presente, particular da pessoa. Se eu coloco uma quantia de dinheiro na poupança, já dizimado, quando retirar, devo dar o dízimo do juro? É perfeitamente, somente do juro. Se o seu capital já é dizimado, então é só do juro mesmo. Você compra um objeto, vai negociar, compra um objeto, seu dinheiro já é dizimado, então você vai dizimar o lucro, não é certo? Esse aqui é mais custoso, mas bom. Isso aqui se refere a uma irmã que o marido não deixa vir, a não ser de manhã, e como é que vai fazer com a Santa Ceia? Aí, minha filha, eu não tenho como. Não tem como. É da maneira que você tem vencido, é que você vai vencer. Você vê, nós temos uma série de tipos de problemas diversos, né? Nós sempre encontramos maridos que estão se esforçando para as mulheres virem na igreja, elas não querem vir. Outros, a mulher está morrendo para vir à igreja e eles não deixam. Eu só tenho uma resposta de acordo com a mensagem.
você não peca, você não está sujeita a um homem em relação a cortar seu cabelo, vestir imundo, ir com ele em lugar imundo, deixar de vir à igreja. Agora, isso tem amparo na mensagem, portanto na Bíblia, e na lei do país. Não existe lei no país, a Constituição, isso é crime, um homem impedir a mulher de vir à igreja. Numa era que, veja, não tem nem como falar isso, numa era que elas estão para lá, muito para lá do que é direito, do que é liberdade, outros estão impedindo vir à igreja. Se dá o luxo. Então, às vezes, falta certa determinação também. Eu não posso sugestionar, inspirar. Deus te dê sabedoria. Há muitas que com sabedoria contornam a coisa através do tempo, esperam, orando com sabedoria e até conseguem aquilo, o que talvez seja mais recomendável. Agora, a mulher tem que ser determinada, objetiva, posicionada também. Não quer dizer que ela tem que ficar debaixo das solas dos pés. Por quê? Porque não, Deus não tirou ela da sola dos pés, Ele tirou ela de lado, disjuntora. A lei foi boa até certo ponto, até trazê-la para o lado. A que tirou do lado, pôs na cabeça e danou tudo. Quer dizer, você não use dos direitos para passar do lado, da costela. Não use. Mas use, até na costela você pode usar, que a Bíblia te apoia. Sair debaixo dos pés e vir para a costela, isso aí é a Bíblia. Agora, depende de sua determinação, porque o diabo é fanfarrão, não é? Ele fica fanfarronando, batendo o pé. Se a pessoa vai recuando, tem homem, aliás, a maioria dos homens é assim. Eles vão encontrando, então eles são oportunistas. Normalmente eles são maníacos, oportunistas, isto é, aproveitadores, são injustos. Há uma tendência muito grande para o homem ser injusto com a mulher, porque quando ele encontra a mulher mansa, meiga, que procura em tudo ser obediente à palavra, então ele já passa a aproveitar. É um aproveitador, explorador. E isso acontece vice-versa também. Aquelas que aproveitam do homem que quer ser amoroso, compreensivo, educado, civilizado. Então elas passam a aproveitar. O certo seria ter equilíbrio, ninguém ir além dos seus limites, não é? Mas em certas ocasiões, não sei se esse é o caso, às vezes depende, tem hora de dizer não, é assim, assim, assim. Agora, isso é amparado pela lei do país, pela Bíblia Sagrada, e eu não estou indo para lugar imundo, eu estou indo para lugar que você sabe muito bem onde é, então vai ser desse jeito. Bom, em muitos casos funciona, em outros elas põem óculos, né? Tem que pôr óculos escuros depois. Elas resolvem bater o pé, apanham e coisa e tal, aí não sei como é que é. Então Deus te ajude a resolver esse problema de uma maneira saudável, né? Pelo menos a ceia. Pedir pelo menos a ceia, só um primeiro domingo do mês, coisa e tal, né? Quem sabe? Vamos ficar de pé, irmãos. Isaías capítulo 6, verso 1, é a escritura que o irmão Brana usou nessa mensagem que foi distribuída hoje. Vocês pegaram a mensagem? Alguém não pegou? Pode pegar lá na portaria, viu? No ano em que morreu o rei Uzias,
eu ouvia o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, te pedimos, com súplica no Espírito, que tu venhas vivificar a tua palavra em todas as pessoas aqui, Senhor. Que isso venha tomar um lugar muito sério em nossas vidas, individualmente, particularmente falando. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar. Eu resolvi tentar fazer assim, vamos ver se funciona. Comentar esta mensagem dentro do possível, ver qual vai ser o resultado. Então, o irmão Breno começa cumprimentando, aí no parágrafo 2 ele diz: desde que eu estive aqui, o outro domingo, uma semana, houveram mais que partiram para encontrá-lo, pessoas que partiram. Houveram mais, isso quer dizer, na igreja de Paulo morria, na igreja de Pedro as pessoas morriam, na igreja de Moisés, na igreja de Jesus, né? Na igreja do Mombrana morriam também. Sabe-se que ele nem foi no sepultamento de um amigo dele, que ele tinha tanta amizade por aquele irmão, e aquele irmão faleceu, morreu assim, de uma maneira tão dramática, de acidente, que ele nem foi lá vê-lo. Eu vou ter que tomar água. Então foi uma senhora. Quer dizer, a senhora também morre, né? Foi uma senhora Ford, senhora Levi Ford. Ela tinha 80 anos de idade. Uma preciosa mulher. Seu marido faleceu há algum tempo. Ele era um veterano de guerra, ou da guerra americana e espanhola. E na história da minha vida, eu mencionei o nome do seu filho. Ele é aquele que ia guardar para mim aquele traje, você sabe, depois que ele o usou. O traje de eu creio que era um traje de escoteiro. Quando eu fui apanhar a parte dele, havia somente uma perneira que restava dele. Lloyd talvez esteja aqui hoje à noite, o mesmo rapaz. E eu fiz o funeral de sua mãe o outro dia, e ele me pediu, disse: Billy, eu desejaria que você falasse sobre algo que prove que minha mãe ressuscitará. Então, eu já destaquei isso aqui. O rapaz pedindo que o irmão Brana provasse que sua mãe
iria ressuscitar. Então, veja o que acontece. E o Senhor me deu uma mensagem para isso sobre uma exata positiva, quando a Bíblia, toda a natureza, tudo que Deus criou fala disso. Então você vê, toda a natureza fala da ressurreição. E é uma crença, veja, preste atenção, é uma crença natural, isto quer dizer, uma fé natural do cristão. Essa fé é natural, ele não tem que esforçar para crer. Ela é natural, está nele. A ressurreição. Porque então você pega 1 Coríntios capítulo 15, e Paulo vai te mostrar aí que a justificação da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Aí você liga também com aquilo que, quando o irmão Brena venceu o diabo em relação à morte de sua filhinha, de sua esposa, ele venceu, ele falou com elas: há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que esta tumba também será aberta. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos comentar, vocês leem comigo, até eu pensei em comentar a mensagem primeiro para depois distribuir, para a gente não ficar comentando aqui, irmãos lendo, seguindo a leitura aí, o que divide até o espírito, né, da escola do culto. Se eu estou falando, pregando, ou seja quem for pregando, e você está lendo a Bíblia, aí você está dividindo aquele culto. Então nós vamos ver como é que vai funcionar melhor, se é assim realmente, não é? É experiência. Veja, são detalhes muito profundos, muito importantes, que vêm de fato a estabelecer, confirmar a nossa fé. Porque isso aí é indiscutível, é inegociável, não se discute, não tem como discutir isso. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que esta também vai ser aberta. Então esse é o trunfo do cristão, a ressurreição. Agora a ressurreição, simplesmente, se fosse neste corpo, para morrer de novo, como aconteceu com Lázaro, quase que eu pediria, não, me deixa aqui mesmo. Mas não é assim. Essa ressurreição, Marta cria nela também, porque ela se referiu a ela. Quando Jesus disse, o teu irmão ressuscitou, ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então veja que o budista carrega uma fé que é indiscutível, o maometano, o muçulmano, né? O espírita da reencarnação, essa coisa toda. Mas tudo aquilo é negociável, é discutível. A ressurreição, a fé do cristão, ela é indiscutível. O diabo não tem como discuti-la. Tanto é assim que ele teve que pagar os soldados romanos para mentirem que seu corpo foi roubado, que ele não ressuscitou. Não é certo? Veja, então esse parágrafo 3 já está trazendo uma mensagem, um estudo fundamental para a igreja. Porque uma mensagem é como um poço, é uma cisterna, um poço de uma mina muito profunda, muito fluente, né? Que flui. Um poço artesiano. Então veja, ela dá mensagens fundamentais. Por quê? A ressurreição é fundamento. Jó tinha essa doutrina. Um dia ele me chamará e eu lhe responderei. Veja como vem a coisa. Não é suscitar, é ressuscitar.
suscitar semente no lugar de Abel, por quanto Caim matou. Então, é 7, não é? Aí é suscitar, mas não é suscitar. Veja que não há base, não há termo para reencarnar. Mas sim suscitar, ressuscitar. Toda a natureza, tudo que Deus criou, continuando o parágrafo 3, né? Que Deus criou, fala disto, ela ressuscitará. Quem vai falar contra isso então? Quando o sol se põe, que nasce no outro dia, está falando da ressurreição. Porque é o mesmo sol. Deus disse isso, prova isto pela sua natureza, prova isto pela sua palavra, prova isto pela vida dela, tudo mais ela tem que ressuscitar. Veja, não há maneira, não há nada, os céus e a terra podem falhar, porém isso não falhará, ela tem que surgir novamente. Olha, irmãos, é a questão da salvação, a questão da morte de uma criança. Essa menina morreu lá, agora afogada, depois do encontro. Essa criança de 2 anos. A mãe, o pai, todos os pais têm que estar prontos no inconsciente, no subconsciente, no consciente, para enfrentar uma situação dessa. Não há essa dúvida. Porque, eu não sei, hoje o homem é o programador de sua própria vida. Chega a fazer até o homem faz a vasectomia, né? Vasectomia, como é que é? Hã? Mais forte. Vasectomia. É. Então, ele não gera filho mais. Por quê? Ele queria só 2 ou 3. Não, eu quero 2, eu quero um casal. Vou falar para Deus, eu quero um casal e pronto. Não, eu quero 3. Outro diz, não, eu quero 4. Outro diz, eu quero um só. Brincadeira, né? É muita brincadeira. Determina quantos filhos querem. Isso apoiados pelo bom senso até. Que é um contrassenso ter 7, 8, 9 filhos, 14, né? 17, é um contrassenso, é absurdo. É impraticável. Mas quem pode dizer que realmente vão ter esses 2 filhos e que não vão chorar para poderem, se possível, suscitar uma outra semente. E já é tarde demais. Ninguém sabe, não é? 1 filho, 2, diz assim que quem tem 1 tem nenhum. Chego até a dizer. Os céus e a terra podem falhar, porém isso não falhará. Ela tem que surgir novamente. Mas o que eu queria dizer é isso. Aquela criança, assim que ela saiu, terminou aqui, seu espírito saiu, ela já não é mais criança. Seguramente ela está na glória. Essas crianças que estão morrendo de fome lá na África, esses pequenininhos, aquelas, seja onde for, são todas salvas. Se ainda há uma coisa que é sincera, que é pura, que é limpa na terra, é criança. Se ainda há uma coisa na terra que é pura, sincera, que é de verdade, é a criança. Isso são parênteses que a gente abre, né? Então, antes de ontem, parágrafo 4, um administrador que costumava estar comigo, o senhor Buster, muitos de vocês lembram-se dele, ele falou exatamente desta plataforma.
Sua esposa morreu repentinamente de um ataque cardíaco e ele está muito abatido e muito triste, eu espero. Tenho fé que vocês se lembrarão do irmão Basta em suas orações quando orarem, porque ele é um de nossos irmãos. E ele vive em Vancouver, Colômbia Britânica, no Canadá. E ele não tem estado comigo agora por vários anos. E eu soube que sua esposa tinha tido, por assim dizer, um ataque, quer dizer, um esgotamento nervoso. Tinha ficado nervosa, um esgotamento nervoso ou algo assim. Então, repentinamente, ela teve um ataque cardíaco e partiu. Nós simplesmente não podemos dizer em que tempo vai chamar. Não podemos. Em que tempo que Deus vai nos chamar. E normalmente, quando a pessoa começa a ficar muito nervosa, e você fica irritando essa mãe, esse pai, e vai ver, já anda nervoso, já é como um sinal. Já é um distúrbio cardíaco, que já está causando uma hora dessa, às vezes até numa hora que a mulher está fazendo ele ficar irritado, ele vai cair, aí a polícia, bem. Agora não adianta mais, bem já foi bem. E vice-versa, não é? E então, quando ele chama, nós devemos estar prontos. Essa é a razão que nós estamos aqui hoje à noite. Essa é a razão porque nós estamos aqui. Por que você veio aqui? Para quê? A razão você já entendeu. Vamos pular para o 6. Aí já vem o assunto de escola dominical. Agora, amanhã de manhã, nós vamos, de certo modo, insistir que todos que não tenham uma escola dominical, a qual você está comparecendo, eu vejo o nosso precioso irmão Dom Rudel aqui, e eu sei que ele tem escola dominical pela manhã. E talvez haja outros ministros aqui dentro da vizinhança que tenham escola dominical. Agora, nós desejamos que você vá à sua própria escola dominical, se você tem uma. Porém, se você não tem nenhuma escola dominical e você gosta de estar conosco, eu desejo falar pela manhã e colocar um quadro negro e ensinar a estatura completa de um homem perfeito. Então, é quando ele ia fazer aquele quadro ali, ó. Nós temos ali o homem perfeito, né? A estatura completa de um homem perfeito. E desenhar isto no quadro negro e mostrar os requisitos de Deus e como nós chegamos até a estatura perfeita de um homem perfeito diante de Deus. Obrigado, cooperador. Agora, voltando aqui ao assunto da escola dominical, talvez seja questão de colonização. Nós que viemos de uma criação herdada, assim, até boas coisas herdadas do sistema que nos deu a luz, porque vocês sabem, isso começou aqui, por exemplo, para nós, nossa família, em Trindade, que era um reduto da idolatria, do paganismo. Então, um tio meu, mais velho, irmão de minha mãe, ele foi para o garimpo, Barra do Garças, assim, Mato Grosso e por aí, na divisa. E naquele tempo, né, muito grosseiro, um tempo muito rústico, muito bruto. A justiça era carabina e poucos saíam dali com vida. Sabe-se que ele esteve na tocaia para matar um homem, porque aquele homem havia jurado matá-lo, e isso por coisas insignificantes. Ele era um rapaz muito meigo, muito dócil,
toda a vida foi. Então, o melhor que faria, você tinha que matar o camarada, porque você estava morto, se não matasse. Ou mata ou morre, ou morre ou mata. Uma das duas, né? E diz ele que ele ficou atrás do toco quando levou aquela carabina, a 44, que eu bem conheço porque tem uma, não tem como errar, não tem salvação. E levou com um gatilho puxado, ele não teve coragem. Foi igual o Joel lá. Não teve coragem, baixou. Bom, resultado, aí Deus pegou e salvou ele. Ele saiu, lá ele não pegou diamante nenhum, mas com aquilo os missionários haviam entrado, ele trouxe de lá uma Bíblia. Essa Bíblia foi a pioneira, foi que salvou vovó, todo mundo. Veio a minha mãe, entrou. E logo vieram os ingleses, da Igreja Cristã Evangélica, a Igreja do Senhor, não é? Tradicional, missionários. E eles então traziam esses costumes que estão. Eles não compram, não vendem, não trabalham por preço nenhum, por circunstância alguma. Isso é formação de caráter. Você vai tentar abrir uma empresa dessa aí, dia de feriado, dia de domingo. Não tem porquê, não é? Então, são determinações. O cristão precisa determinar, ser determinado também. Não, Senhor, e acabou. O irmão Branco disse: o que Deus não me der nos 7 dias, eu não quero no domingo. Eu não quero. Ele desafiou a Deus. Agora, nós respeitamos os que trabalham em empresas e coisas. Eu não estou jogando ninguém contra a parede. Isso vem como parêntese e comentário. Eu estou tentando comentar a revista, a mensagem. Então nós herdamos essas boas coisas que vêm sendo confirmadas, que os americanos têm isso de bom. O irmão Branco carregou essa tradição. Ele repreendeu uma irmã porque ela estava passando roupa dia domingo. Agora, se ele encontra um irmão na feira lá com a sacolona arrastando, só quando podia, simplesmente por achar que não tem importância, que é o pastor que está. Não, o pastor simplesmente ele tem dever de falar, né? Agora, cumpre quem quiser, sua vida particular é contigo. Mas nós carregamos. Agora você vai ver aqui na frente, a mãe influi muito, os pais influem muito, porque eles é que formam a cultura da família, o princípio da família. Porque se os pais são pessoas que se dobram por quaisquer circunstâncias que aparecem em relação à igreja, em relação à escola dominical, principalmente, ao culto de oração, foram 2 reuniões que ele destacou, os filhos vão crescer da mesma forma, para pior, porque a tendência é sempre imitar para pior. E você não pode dar nada maior para a sua filha, para o seu filho, do que esse tesouro. Legar a eles esse tesouro, que esse ninguém toma. Compreende? Então, o comentário, ele é muito bom, porque, inclusive, ele é doutrinário, né? Agora, quando a gente está comentando, doutrinando, não está direcionando, mas sim instruindo a igreja de uma forma tal que a gente, olha, nós acabamos de ouvir aí, que nós somos ovelhas também, não é? Então todos nós, começando de mim, somos passivos
de doutrina, de exortação, de correção, de instrução. Quando a gente está comentando, nós estamos num todo, numa família, sentados numa mesa. É isso que está acontecendo. Para quê? É para o mal das pessoas? Não, não é, porque se houver tempo, inclusive é para pegar a família, ter formação. Vocês, eu deveria ter comentado essa mensagem para depois distribuir. Mas vocês vão ter o trabalho de deixar lá, junto com a sua Bíblia, e aos domingos trazê-la para a escola dominical, por favor. Quem sabe até à noite também, não é? Então, a escola dominical sempre foi uma coisa especial na vida das pessoas que foram criadas com esse princípio. Por quê? Ela vem lá da igreja primitiva. Se reunir no primeiro dia da semana, vem lá da igreja primitiva e vem do Velho Testamento, que o molho era movido no primeiro dia. Eles dizem, outro dia tem um farmacêutico, e ele é muito instruído, ele tem muito de teologia e tudo. Ele disse, eu estava viajando com meu pastor e falei sobre o senhor para ele, disse, aquele homem é o homem mais sábio de Goiânia. Aquele é culto, aquele é terrível, cuidado com ele. Que tem mas sabe por quê? Você está ouvindo o programa dele? Está bem, é o mais sábio. Por quê? Por que é o mais sábio? Por quê? Quando nós pregamos baseados na mensagem com a revelação da mesma, vocês sabem que a mensagem ela é indiscutível, ela é irresistível, o diabo não pode com ela, não tem teologia contra essa mensagem. Agora, se eles se encontram, o que eles fazem? Eles se irritam, porque o que faz irritar é isso. Porque quando você pode vencer a pessoa no argumento, na palavra, você não se irrita. Agora, quando você não pode, você se irrita. Isso aconteceu com os fariseus. Isso é natural, na política, em todo lugar. Quando se pode vencer, a pessoa espera, aguarda até com paciência para dar a resposta certa. Fala, quem peguei? Mas quando não, então a parte para a ignorância. Agora, isso pode acontecer com eles lá, mas não conosco. Não conosco, não entre nós. Porque você sabe perfeitamente que contra fato não há argumento. Essa questão do primeiro dia vem lá do Velho Testamento. Você sabe como é que ele fecha a coisa? Ele é sábio. Ué, sabe? Pega o irmão Zé Alves, pega o irmão Valdo, pega o irmão Elias, pega o irmão Vitória aqui, vê se eles não fecham o pensamento da mesma forma. E muitos dos irmãos, e por que não dizer das irmãs? Vamos pular aí. Não, é sentado mesmo, não precisa pular não. Você quer falar aqui? Não emociona não. O médico está dizendo que você não pode, tem que ficar 60 dias sem falar. Essa experiência da escola dominical na sua vida, como é que é? Devagarzinho. Bom, a escola dominical, ela, no meu modo de entender, depois que criei na mensagem, estou com vocês, ela parece que estou como que em primeiro lugar do lanche do que escovar os dentes. Nós já ouvimos o profeta dizer que, não sei se é São Martim, qualquer um dos... né? Então, quando ele estava com muita pressa, ele tinha ainda uma hora
foi luterano, tinha 1 hora para orar. Certamente ele orava 15 minutos quando estava pressa. Agora, certamente ele teve uma mãe que deu uma instrução de escola dominical, e é o que tem acontecido comigo, conosco, né? Muito obrigado. Mas ele falou uma coisa, que lá na frente o irmão Brandes faz menção do que eles diziam, né? Que um jornalista disse que antigamente os cristãos não tomavam banho, mas oravam o dia inteiro. E que agora os cristãos tomam banho o dia inteiro e não oram. Tanto banho, tanto perfume, né? Vamos para o parágrafo 11. Nós vamos tirar uma liçãozinha aqui, porque o nosso tempo é precioso, né? Veja só. Primeiro, ressurreição. Segundo, escola dominical. Agora, terceiro, a partir do parágrafo 11. E agora, eu simplesmente estava lendo ali atrás uma carta que meu filho há pouco me entregou de uma dama que disse que está vindo esta vez, serão 35 viagens que ela vem esperando receber oração. 35 vezes que ela tem dirigido por centenas de milhas, 35 viagens. 35 viagens, dirigindo por centenas de milhas. Então lembre-se, há quase 600 e tantos esperando na lista de espera do mundo inteiro, tentando chegar para entrevistas. Muito complicado. Quando nós estávamos apenas pensando sobre aqui mesmo, não é muito, nós poderíamos simplesmente ouvir que, veja, é do mundo inteiro. E deste modo nós estamos... Será que essa dama está dentro do edifício hoje à noite? 35ª viagem, que escreveu uma carta que ela estaria aqui amanhã. Por 35 vezes ela tem estado aqui sem ter recebido oração. Eu suponho que ela não esteja no edifício, talvez nem mesmo conseguiu chegar. Porém, eu há pouco li a carta dela ali atrás. Aquela mensagem, doenças e aflições, como essa aqui também, essas notas que o irmão Branham dá, informam melhor para nós, nos levam. Naquele tempo, mal gravavam, né? Gravador de arame, aquela coisa, né? Muito primitiva ainda. Os filmes eram o maior problema para fazer um filme. Se houvesse essa facilidade de filmar, de vídeo, de máquina hoje, qualquer criança está com a filmadora aí na mão, essas coisas tudo estariam documentadas em imagem. Nós teríamos quantos filmes do irmão Branham? Possivelmente viríamos a ressurreição lá do menino lá na Finlândia. Deus não permitiu mesmo, não podia, porque isso ia virar uma coisa nesse mundo todo, né? Essas grandes empresas de televisão aí daria de cima disso. Mas aqui dá uma noção, mais ou menos, você vê 35 viagens para conseguir, não tinha conseguido uma oração com ele. Para ter mais uma ideia, de ver como que era o tempo daquele homem, como que era seu ministério, o seu próprio filho, que eu assistia na plataforma, gastou 2 anos para dedicar o seu filhinho. Ele queria que o seu pai dedicasse 2 anos. Não é fácil. Nós não temos uma noção perfeita.
A gente pensa, o irmão Branham foi muito novo, foi com 56 anos, a gente lamenta muito. Mas esses 33 anos, 30 e poucos anos, de seu ministério, sacudiu a terra. Foram coisas fenomenais, porque o mundo tinha que estar cego realmente. Mas eles falam de primeira maravilha, segunda maravilha, terceira maravilha, parece até a nona maravilha. A primeira maravilha do século seria, realmente uma vez documentado, seria o ministério de William Branham, não tem como. Começando por isso aí, ó. Isso aqui eu tenho a revista Life, essa coluna de fogo, ó, essas duas fotos aí. Isso aí foi fotografado, não foi por uma pessoa da equipe do irmão Branham, não. Isso foi um observatório lá do oeste dos Estados Unidos, um observatório científico, que fotografou isso aí. É preciso saber dessas coisas. Eu tenho a revista guardada, hein? Ela está lá no meu escritório. Life de 1963. Exatamente quando eu começava a pregar. O irmão Branham estava sendo chamado para abrir os selos. Agora, eu tenho estado, o 14, né? O 14, o final do 13. Agora, eu sempre tenho tentado, quando eu venho para cá, quando eu estou para falar sobre algo que não seja apenas por falar, ou não algo que agradaria as pessoas, eu tenho tentado falar sobre algo que agradaria a Deus e ajudaria as pessoas. Você está vendo? Olha, presta atenção. Eu tenho tentado falar algo que agradaria a Deus e ajudaria as pessoas, não algo que apenas viria agradar as pessoas. Não desfaço de nenhuma mensagem minha, de qualquer pregador, mas eu estava observando assim, sem nenhum extremo, sem nenhum fanatismo, sem nenhuma linha de cerca, sem nenhum complexo. O principal do encontro, esse encontro bonito, maravilhoso, que tivemos, no fundo mesmo, era aquela meia hora de fita com o irmão Branham que estava passando aqui. Aquilo que era o principal. E nós vamos continuar hoje. Você continua no lugar do programa do rádio. Assim que o irmão Rinaldo terminar, o irmão põe a meia hora. Quando eu estava ouvindo a mensagem de ontem cedo no rádio, na Rádio Clube, às 7h05 da manhã, que terminou, eu falei, olha, eu falei para mim mesmo, eu creio nisso aí, isso aí bate com aquilo lá. Isso aí que eu acabei de falar, de ouvir, esse pregador pregou aí, eu falo para o Joaquim, né? Que esse pregador pregou aí, bate com aquilo lá, que o irmão Branham estava falando na semana do encontro. Isso aí bate. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos caminhando, nós vamos entrando por um caminho que as mensagens, os cultos têm que agradar a gente, para a gente voltar feliz para casa. Porque se ferir, a gente volta chateado, aborrecido. Para falar algo que não seja apenas por falar, ou não algo que agradaria as pessoas. Eu tenho tentado falar sobre algo que agradaria a Deus e ajudaria as pessoas. Aí é diferente. Você está vendo? Para ajudar, para que todos nós possamos, não importa a qual igreja você pertence, a qual denominação, para que você possa ser ajudado
a ter uma caminhada mais próxima de Deus. E essa é a nossa razão de estarmos aqui, uma caminhada mais próxima de Deus. Você lê essa mensagem aqui, você vai ter um desespero tremendo para se converter. E a gente diz, Senhor, eu quero entrar por isso, mas sabe, existem circunstâncias que não te permitem tomar uma posição de acerto. Pessoas não permitem. Circunstâncias viraram cadeias. E você fica amarrado. Com vontade e não pode. Não tem como. E quando ele se refere à denominação, aqui nós temos que esquecer denominação. Pensar na mensagem já cheia de grupo dentro do grupo dentro do grupo do fulano, grupo do ciclano, pensamento do fulano, pensamento do ciclano, tudo cheio de pensamento próprio. E cada um com a vida mais enredada do que o outro. Filhos e filhas e mulheres e tudo. Quer dizer, quando nós reconhecemos assim, aí nós vamos tirar aquele grito que o irmão Branham tirou lá no próprio tabernáculo. Esse tabernáculo está precisando de uma matança, começando da plataforma até na portaria. Mas o homem não pode ir porque a mulher não deixa, porque os filhos não deixam. A mulher não pode ir porque a casa não deixa. Como é que eu vou entrar por essa vida? Como é que vamos tirar essa televisão de casa? Vamos botar fogo nessas saias, nessas coisas, tudo? Como é que nós vamos fazer? Não se referindo só à parte externa, porque isso também... E quando nós encontramos que o dia, é o 14, que o dia é tão tarde quanto está, e se aproximando do Senhor, eu disse à minha esposa hoje, se eu não entrar em um reavivamento em algum lugar, eu vou perecer. Agora, um homem ressuscitando morto, um homem fazendo o que ele estava fazendo, a vida que ele tinha, o lar que ele tinha, dizer, se eu não entrar em um reavivamento em algum lugar, eu vou perecer. Eu simplesmente não posso suportar isso. Algo dentro de mim está queimando mesmo. Isso aí é a razão para se reunir. A razão para se reunir, não é? Encontro. Aí no 15 de Sorra, nós há pouco terminamos uma série toda de encontros, onde milhares de pessoas compareceram, e não importa se você tivesse 2 ou 3 milhões de pessoas. Se não há reavivamento, isso é simplesmente o que nós costumávamos chamar em Kentucky de um encontro de protelação. É só protelar. Graças a Deus passou esse, foi abençoado, então vamos esperar o outro agora, vamos preparar para o outro, preparar bastante hino bonito, temos uma boa movimentação, grandes mensagens, e aí então vamos protelando a nossa condição, protelando a nossa situação, vamos protelando, vamos rolando a dívida. O Brasil tem que rolar a dívida todo ano, como nação para os exteriores, como Estado para o próprio país, rolar a dívida. O governador conseguiu rolar a dívida, protelar. Então eu consegui rolar a dívida, vou empurrando de barriga, como eles dizem. Não há um certo desespero, na verdade. Continuamos temperamentais,
homens nervosos, com os quais você não pode falar nada, que supita, grita, sai com 10 pedras na mão. Encontro de protelação. Você sabe, todos nós vamos a um encontro de protelação, assim chamávamos. E nós desejamos um reavivamento onde o Espírito do Senhor esteja movendo sobre as pessoas, e as pessoas estejam sendo salvas, e grandes coisas estejam sendo feitas para realizar algo para o reino de Deus. Vamos ver mais ainda o outro. O 19. E esse tempo, quando 19 está tão cheio, se você apenas crer em Deus, seja o que for de que você tiver necessidade, você é desconhecido e eu não o conheço. Você apenas peça a Deus e veja se Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja se Ele não pode falar exatamente, Ele o conhece, Ele sabe que está errado com você. Ele sabe o que está errado com você. Ele sabe o que está errado com você. A única coisa que você tem que fazer é crer nele. Então Ele usará como um instrumento, e eu como outro. Você lembrando da escola do domingo passado, né? De São João 14:7. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Agora, esse é um vaso rendido. Mas dois pontos principais do parágrafo. Ele sabe que está errado com você. Tanto no físico, que é que está fazendo sua cabeça doer, porque dor de cabeça não é causa, é efeito. Febre não é causa, é um efeito. A causa está em outro lugar, está alguma coisa lá, uma infecção. Ele sabe que está errado com você, no seu espírito. Ele sabe tudo que você está fazendo, particularmente. E o outro, lembrando do quinto de Efésios, né, ele o usará como um instrumento e eu como outro. Mas vamos para o 20. Agora, amanhã nós vamos ensinar como você se torna esse vaso que é Deus, o Espírito Santo, ele deixa vago, né? Opera através de você. Deste modo, Deus estava em uma coluna de fogo, logo Ele habitou em seu Filho Cristo Jesus, agora em sua igreja. Uma vez Ele foi chamado Pai, logo Filho, agora Espírito Santo. Pai Ele foi chamado quando Ele estava sobre. Filho é quando Ele estava conosco. Espírito Santo é quando Ele está em nós. Pai sobre Filho conosco, Espírito Santo em nós. Espírito de verdade que o mundo não conhece, por isso não recebe, não é? Que habita convosco, mas estará em vós. É Deus projetando a si mesmo ao mundo. A única maneira que ele poderia entrar na igreja era primeiro morrer pela igreja, para a santificar, para que ele pudesse projetar a si mesmo, através de sua igreja. Então ele disse em São João 15, eu sou a videira, vós as varas. Está vendo? E as varas apenas dão fruto. O Senhor os abençoe. Amém. Vamos ficar aqui, irmãos. Vocês tragam essa mensagem, por favor, até que a gente termine de comentá-la.
Vocês estão gostando assim? Amém. Vamos fazer dessa forma, né? Pelo menos essa aí. Depois a gente vê como é que continua. Uma vez ele foi chamado Pai, logo Filho, agora Espírito Santo, é Deus projetando a si mesmo ao mundo. A única maneira para santificar, para que ele pudesse projetar a si mesmo, através de sua igreja. Eu sou a videira, né? Aqui ele disse, onde é que ele disse morrendo por ela? Primeiro morrer pela igreja, não é? Ele poderia entrar na igreja, a única maneira que ele poderia entrar na igreja era primeiro morrer pela igreja para a santificar. Aí o irmão Brana disse, na estatura do varão perfeito, para aquele rapaz, se você morre, vai morrer sem ela, então casa-te. Antes de casar, ele devia morrer por ela, né? Vamos ficar de pé, pastor Elias. Às 17 horas, né? 5 horas da tarde, se Deus quiser, estaremos aqui com mais uma gloriosa reunião de bênçãos, né? Senhor Deus, temos ouvido Tua Palavra, temos a Tua Palavra. Senhor, no passado, quando esta palavra era falada, coxo, cego, canceroso, todo tipo de doenças eram curadas e vidas eram transformadas, porque era a voz de Deus. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua sendo a voz de Deus, o Senhor nos falando. Por isso cremos em grandes coisas que o Senhor pode fazer por nós. Confirma a Tua palavra, Senhor, com prodígios e maravilhas, ungindo, ó Deus, cada fé que tenha acabado de ouvir esta mesma voz, trazendo os mesmos resultados. É o Senhor que realiza a Tua obra. Abençoe, ó Deus, cada um, Senhor, que tenha entrado nessas portas mais uma vez. No nome de Jesus Cristo, cada um saia ajudado por esta voz, por esta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Cumprimente um outro, volte para casa, crendo na bênção da palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo.